E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, é um canal austro-libertário, que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje, como a thumb sugere, é uma refutação ao economista Stiglitz, o sobrenome dele aqui. Se eu estiver olhando para o lado é porque eu estou usando o meu videogame como segunda tela para poder ver a matéria, enfim, ler as coisas que ele falou, dar risada da cara dele e refutar as besteiras que ele falou. Então, eu vou deixar na descrição o link da matéria para vocês lerem também o que ele falou e se divertirem com as besteiras que ele falou e acompanharem ao longo que eu vou refutando as besteiras que esse cara falou. E, sim, isso vai rolar, tá? Eu vou refutar um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Na verdade, vocês vão ver ao longo do vídeo que não é muito difícil. Afinal, o intelecto do sujeito é bem limitado. Mas, enfim, vamos... Antes de entrar no assunto do vídeo aí com mais detalhes, inscrições, os padrões de sempre. Se inscreva no canal, isso é muito importante, ajuda demais o canal a se desenvolver, a aumentar o alcance e também chegar nos almejados 1000 inscritos, que aí é quando eu vou poder finalmente poder ser monetizado pelo meu trabalho, que é muito importante, afinal as pessoas ganham dinheiro pelo seu trabalho, inclusive o Stiglitz deve ter ganho um bom troco para poder falar esse monte de besteira, e eu não estou ganhando nada por refutar as besteiras que ele falou. Percebem que isso não é justo? Então ajudem financeiramente o canal. Vocês podem ajudar seguindo aqui nas redes sociais, na descrição, todas elas, que aí você vai ser notificado dos vídeos, com certeza, porque o YouTube não costuma entregar o vídeo para quase ninguém. Estatisticamente, 5% das pessoas são notificadas. Se inscreve, toca o sininho, vai que você é um desses 5%. Pelo caso, pelo sim, pelo não, descrição. Todas as redes sociais seja 100%, um dos 100% das pessoas que é notificado dos vídeos. E também você pode apoiar financeiramente o canal através de doações via Pix, Bitcoin ou Nano. O meu Pix é o contato.libertario03@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo para incentivar aqui a produção de conteúdo do canal. Mas enfim, vamos lá. Qual que é o teor generalista assim, do que ele disse? Ele quis dizer que os juros no Brasil são muito altos e que isso estrangula qualquer economia. Vamos começar logo de cara fazendo uma análise histórica, assim, pegando as últimas 5 eleições, ou seja, mais ou menos os últimos 5 ciclos presidenciais, exatamente os últimos 5 ciclos presidenciais, para entender por que juros no Brasil é caro. Eu costumo dizer assim que os juros é o preço do dinheiro, mas você também pode olhar, e na verdade os juros de fato é o preço do dinheiro, mas você também pode olhar os juros como, assim, a taxa base de juros de um país, você pode olhar como uma medição do quão retardado mental são os políticos daquele país. Vamos analisar os últimos 5 presidentes eleitos do Brasil. Em 2006, Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para o cargo de presidente. Luiz Inácio Lula da Silva é um cara ladrão, amigo de genocida e fiador de genocida. Ele não pode ver um genocida que ele se vira amigo do cara e ainda financia ele. Via BNDES, que a gente já vai chegar lá em outro ponto do vídeo. Em 2010, uma ladra de banco, que sobre a época que ela roubava banco, declarou o seguinte: era uma delícia essa época. Ela foi eleita presidente do Brasil. Em 2014, essa mesma ladra de banco, ela foi reeleita presidente do Brasil. Em 2018, um psicopata genocida foi eleito presidente do Brasil. E em 2022, o nosso amigo comunista fiador de genocidas foi reeleito presidente do Brasil, na prática, eleito por um terceiro mandato. Esses são os últimos 5 presidentes do Brasil. Um comunista fiador de genocidas, uma ladra de banco reeleita, um psicopata genocida e depois o comunista ladrão, fiador de genocida, amigo de genocida, voltou ao poder. Se o preço dos juros é o quão retardados os políticos são, os juros no Brasil deveria ser 300%. 13,75%, que é a taxa que está atualmente. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, antes da reunião do Copom, do Copom lá, então hoje sai o novo valor dos juros. Hoje está em 13,75%. Amanhã, inclusive, spoiler, sai um vídeo sobre a taxa do Copom. Então ele fala, taxa de juros no Brasil é chocante e o país só sobrevive por bancos públicos. Vamos lá. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 2001, tá? Só para deixar claro. Então vamos às palavras dele aqui. O que ele veio fazer aqui no Brasil, além de bostejar? Participando de evento no Brasil, o Prêmio Nobel de Economia e professor da Universidade de Colômbia, Joseph Stiglitz, esse é o nome dele completo, disse que a taxa de juros brasileira é chocante e mataria qualquer economia. E de fato mata a economia brasileira, mas o que mata não é a taxa de juros, é o quão burros os políticos brasileiros são. Mas enfim, já chegamos lá. Aí o que ele faz? Para o economista, uma das vozes que tem se manifestado contra o aperto monetário utilizado em todo o mundo para conter a inflação. E aqui eu já vou fazer uma pausa para vocês entenderem. Esse cara aqui é da turma Economia Freestyle, MMT, Teoria Monetária Moderna,
Uhul, impressora ligada, let's go. Ele é dessa turma, tá? Você já consegue pegar isso aqui só por essas linhas. Vamos lá, vamos seguir com as palavras dele. O país só tem se desenvolvido a esse cenário, sobrevivido, perdão, a um cenário devido à atuação dos bancos públicos. Lembra a parte do BNDES? Tá chegando, vamos lá. Stilling fez as declarações no seminário Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o século XXI. Quando eu vejo desenvolvimento sustentável, meu alerta de esquerdismo, de keynesianismo já vai para mais de 8 mil. Quem vê Dragon Ball entendeu a piada. Promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Peraí, esse banco era para promover o desenvolvimento econômico e social e não para ficar convidando gente para palestrar. Gente que está sendo paga com dinheiro de imposto, que é dinheiro roubado do cidadão do brasileiro. Então, está sendo roubado o dinheiro das pessoas, em tese, para desenvolver a economia do Brasil. E aí traz um idiota que ele dá ideias que vai fazer o extremo oposto de desenvolver a economia do Brasil. Senhores, o BNDES é uma fraude. Fechem o BNDES. Em parceria com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, CEBRI, e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Vamos lá, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ela é um cartel de indústrias do Estado de São Paulo. Por quê? Porque ela quer cartelizar o mercado de indústrias do Estado de São Paulo através de atuação conjunta com o BNDES. Por quê? Você pega dinheiro a juros baixos com o BNDES, o Banco do Desenvolvimento da Economia Brasileira, abaixo da taxa de juros do mercado. E aí qualquer outra nova indústria, qualquer novo entrante que quiser entrar no mercado de indústria no Brasil, seja para a produção de qualquer coisa, além de ter que enfrentar as inúmeras barreiras logísticas que existem no país, já que é basicamente uma porcaria, só que para transportar qualquer coisa, ainda antes das barreiras logísticas, você tem que enfrentar as barreiras legais para se entrar nesse país. Porque aqui, basicamente, você tentar empregar pessoas é um crime previsto em lei. Então, isso aqui você já começa a tecer a teia. Por que juros no Brasil é tão caro? Porque basicamente é um crime você abrir uma empresa e empregar uma pessoa nesse país. Esse país é tão retardado mental das ideias, os políticos são tão retardados, são tão ignorantes em teoria básica econômica basilar, coisa que deveria ser ensinada nas escolas, mas não é, que eles não conseguem entender que basicamente eles tornaram crime empreender nesse país. Então a Fiesp ela tem todo o interesse, sendo composta por donos de indústrias que querem fazer um cartel no estado de São Paulo, ou em qualquer lugar, basicamente, geralmente o estado de São Paulo, que é onde tem a maior parte das indústrias do país, eles têm todo o interesse de manter o status quo atual. Por quê? Esses caras, eles são o que o Olavo de Carvalho brilhantemente chama de metacapitalistas. São capitalistas que enriqueceram através de uma atuação econômica no livre mercado, sem regulações, sem barreiras de entrada, e eles agora que enriqueceram, eles se tornaram socialistas, porque eles querem barreiras de entrada, regulações para impedir novos entrantes e manter o status quo de suas confortáveis fortunas, seus iates e seus rolês em coisas que ricos fazem, basicamente. Então esses caras são basicamente metacapitalistas. É a perfeita definição do que eles são. É óbvio que eles vão contratar um cara desse para palestrar no evento que eles estão patrocinando. Eles não vão contratar eu para palestrar no evento que eles estão patrocinando. Primeiro, porque eu não tenho toda a punhetação acadêmica de ai, ganhou o Nobel, ai, que não sei o quê, mas eu tenho uma coisa que se chama conhecimento econômico de fato, coisa que esse cara, Joseph Stiglitz, é uma farsa, ele não tem, e eu vou provar isso nesse vídeo. Mas enfim, vamos lá. Palavras dele agora, não do Jonah que escreveu. A taxa de juros de vocês, Brasil, é de fato chocante. Uma taxa de 13,7% ou 8% real é o tipo de taxa que vai matar qualquer economia. É impressionante que o Brasil tenha sobrevivido a isso, que seria uma pena de morte, disse. E aqui eu concordo com ele, de fato, é impressionante que o Brasil tenha sobrevivido, que isso aqui ainda não tenha colapsado completamente e, sei lá, a gente tenha devolvido isso aqui para os índios Yanomami ou qualquer outra tribo indígena e falando, ó, estamos voltando para Portugal, desculpa aí, deu ruim, fica com a terra aí para vocês, foi mal. 522 anos aí de experimento aqui no Brasil não deu certo. Quase 523 já. Palavras dele ainda. E parte da razão disso é que vocês têm bancos estatais, como o BNDES, que tem feito muito com essas taxas de juros, oferecendo fundos a empresas produtivas para investimentos de longo prazo com juros menores. É exatamente esse o problema do BNDES. O BNDES ele cria um cartel interno que premia a ineficiência das indústrias brasileiras. Indústrias americanas, indústrias até de outros países, elas não conseguem vir para cá e quando vêm acabam indo embora. A Ford, ou a Volkswagen, não lembro agora qual delas, mas enfim, me corrija nos comentários aí se eu passei alguma errado. Mas teve uma das indústrias, ou foi a Ford ou a Volkswagen, não lembro agora exatamente. Elas foram embora de São Bernardo do Campo. A Cosipa, um tempo atrás, que era a indústria aqui de Cubatão, ela foi embora de Cubatão.
Por que as indústrias estão indo embora desse país? Ora, se é tão fácil empreender aqui com o BNDES, desenvolvendo, não sei o quê, por que as empresas estão indo embora em primeiro lugar? E por que novas empresas não vieram? Porque esse país é um manicômio. Isso aqui é feito para não funcionar. É desenhado para não funcionar. O modelo institucional do Brasil, ele é desenhado de um modo em que o país não funciona. Ponto. E aí esse cara vem querer defender o problema. Que o problema continue sendo. E pior, o problema piore. Você vê o nível de burrice desse cara. Bom, aí ele fala aqui, crítico da política monetária que usa... o Jornal falando, né, basicamente, o escritor da matéria. Crítico da política monetária que usa juros para conter a inflação sem observar efeitos negativos sobre investimento, Stiglitz fez duras críticas à condução do Banco Central brasileiro nos últimos anos. Isso aqui é música para os jornais, basicamente. Mas sem mencionar diretamente a autoridade monetária. Um Banco Central independente com mandato só para a inflação não é o melhor arranjo para o bem-estar do país como um todo. Primeiro, vamos explicar qual que em tese é a teoria que fundamenta um Banco Central conter a inflação. Se as pessoas entendessem o que realmente é inflação, o presidente do Banco Central seria a pessoa mais odiada do país. Ela seria mais odiada do que o Lula, do que o Bolsonaro. Na verdade, eu acho que ela seria mais odiada que os dois juntos. Quando o Banco Central diz o seguinte, essas tecnicalidades que ficam passando no jornal, que a maior parte das pessoas não entendem, eu vou explicar para vocês da forma mais clara possível. Quando o Banco Central declara a meta de inflação para esse ano é de 2%, 4%, 6%, significa que o Banco Central está dizendo o seguinte: nós, o Banco Central, somos uma quadrilha de ladrões e nós vamos gerir a moeda do seu país de um modo em que nós vamos roubar 2, 4 ou 6% do seu poder de compra todos os anos. Na prática, o Banco Central declarar que 2% é a meta de inflação, significa que ele quer deixar você 2% mais pobre no final do ano. É uma quadrilha de ladrões. É isso que o Banco Central é. Não tem como falar o português mais claro do que isso. É isso que vocês precisam entender. Banco Central é uma quadrilha de ladrões formada por psicopatas ladrões, que são políticos, para roubar você, para deixar você mais pobre ano a ano. Para que a sua vida seja mais miserável a cada ano que passa. Para que a vida dos seus filhos seja mais miserável a cada ano que passa. Isso é o Banco Central. Quando ele vem falar que o Banco Central tem que perseguir a meta de inflação, eu tenho uma solução para resolver a meta de inflação. Ela é muito simples. Fechem o maldito Banco Central e proíbam a impressão de moeda por lei sujeita à pena de morte. Pronto. Não pode expandir base M1 e base M2. M1 e M2 são basicamente os indicadores que indicam quanto dinheiro tem circulando na economia. Não pode. Qualquer um que defender isso, põe na cadeia. Qualquer um que praticar isso, põe no corredor da pena de morte. Pronto, você acaba com o problema da inflação. Nunca mais vai ter inflação nessa porra desse país. Vai ter deflação, que é a melhor coisa que acontece. Deflação é o oposto de inflação. É quando você fica mais rico no final do ano. Por quê? Porque o preço dos bens cai, que é uma consequência da deflação. Então, isso é o que tem que ser feito. Vai ser feito? Não, porque tem acéfalos como esse ganhador do prêmio Nobel aí que continuam defendendo essas coisas. Mas enfim, vamos lá. Seguindo aqui. Um Banco Central independente com mandato só para inflação não é o melhor arranjo. Ah tá, essa parte eu já li. Juros altos das últimas décadas travaram o crescimento, diz o Stiglitz lá. O economista afirmou que, se o Brasil tivesse política monetária mais razoável, teria tido crescimento bem maior que o registrado nas últimas décadas. Isso porque os juros altos da economia teriam desencorajado investimentos, inclusive os ora necessários para promover uma transição verde na economia. Ou seja, esse cara é defensor dessas teses maluca, tresloucada de que ESG, que o mundo vai acabar em 2023, né, Greta Thunberg, que apaga tweet depois que fala merda, fala em 2018, apaga em 2023. Né, o mundo não acabou em 2023, ainda estamos aqui, tá? Aí você fala que o mundo vai acabar em 5 anos, cada 5 anos você apaga o tweet, é assim? O print é eterno, tá, queridinha? A gente sabe a merda que você falou. Alarmista do cacete. Mas enfim. Seguindo aqui. Isso porque o juro... Vamos lá, palavras dele agora. A necessidade de se adaptar à transição verde e reduzir a desigualdade torna ainda mais urgente buscar modelos econômicos alternativos. As questões do Brasil são mais urgentes do que em outros países ao redor do mundo. O Brasil sempre foi descrito como o país do futuro, mas o futuro continua sendo deixado para o futuro. E isso aqui ele tá certo na conclusão do raciocínio dele, mas a premissa que ele parte é falsa, porque ele quer falar assim que reduzir a desigualdade é um problema. Primeiro, desigualdade sequer é um problema. A desigualdade é uma coisa natural do ser humano, existem pessoas desiguais, por exemplo, eu sou muito mais inteligente em economia do que esse idiota. E como é que você vai fazer para tornar ele mais inteligente em economia? Bom, talvez, sei lá,
escola austríaca na veia, aplicação a cada 2 horas em doses cavalares, sei lá, talvez resolva o problema da burrice dele, mas enfim, como é que você vai resolver? Por exemplo, ele fala aqui depois, outra coisa que ele fala aqui, seguindo aqui, para poder explicar uma coisa que minha mãe falou. Na fala, sim, minha mãe falou uma coisa mais inteligente que esse cara. Na fala, Stiglitz, frequentemente saudado por políticos do progressismo mundial e de esquerda e centro-esquerda, criticou indiretamente o governo Jair Bolsonaro. Isso aqui é música pro ouvido do Jordan, né? Ele quer ouvir criticando o Bolsonaro, né? O economista afirmou que houve piora no cenário de baixo crescimento do Brasil nos últimos 4 anos, quando o país teve presidente não indutor de crescimento econômico. Segundo ele, as taxas de crescimento seguiriam deprimidas enquanto desemprego e informalidade se mantiverem em níveis altos, de 13% a 40% respectivamente, com queda na renda das famílias. Vamos lá. Quando eu li esse trecho para minha mãe, ela falando que o presidente é o indutor do crescimento da economia, a minha mãe, que absolutamente nunca leu um único manual de economia na vida dela, ela olhou e falou assim: os políticos não são indutores do crescimento, o presidente não é o indutor do crescimento. Pelo contrário, o presidente só atrapalha. Quem faz o país crescer são os trabalhadores. A minha mãe, ela sabe mais economia que essa ameba, que ganhou um prêmio Nobel. É esse o nível de perversão intelectual que tem nas faculdades. Isso aqui é professor, tá? É professor na Universidade de Colômbia ainda. Ou de Columbus, enfim, deixa eu ver aqui no começo da matéria. Para não passar a informação errada. Universidade. Cadê? Tô procurando aqui. É, isso mesmo. É a Universidade de Colômbia. Enfim. O cara é completamente maluco, só fala besteira. Aí vem pro Brasil, não sabe porra nenhuma da realidade desse país. E vem reclamar dos juros altos. Os juros do Brasil tá barato. Tá barato. Isso aqui tá barato. Pra você colocar dinheiro num país que tem essa história nos últimos 5 presidentes, você tem que ser louco. Você tem que ser maluco. Você tem que odiar o seu dinheiro. Você tem que falar, eu quero perder dinheiro, eu vou colocar dinheiro no Brasil. É a melhor coisa que você pode fazer. Você quer perder dinheiro? Compra título da dívida brasileira. Vai dar super certo isso aqui, tá? Isso aqui não é dica de investimento, tô sendo irônico, tá? Só deixando claro. Não comprem título da dívida do Brasil. Aliás, não comprem título da dívida de país nenhum. Onde já se viu financiar o crime organizado? Vá colocar seu dinheiro em outro lugar, rapaz. Qualquer lugar que não seja país. Enfim. E aí depois ele começa a falar que a inflação não vem da demanda. Enfim, aí, assim, tudo que ele fala aqui sobre inflação é basicamente ele manifestando que ele é um ignorante no conceito de inflação. Na descrição, eu não vou entrar muito nisso aqui, porque senão esse vídeo vai ficar mais longo do que ele já está. E eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um vídeo meu lendo um capítulo do livro Intervencionismo. Se eu não me engano é o capítulo 8 do Mises, explicando detalhadamente o que é inflação com um economista que de fato sabia o que era inflação. Então você vai aqui na descrição, assista esse vídeo. Esse vídeo é muito importante. É um vídeo um pouco antigo do canal, então vocês vão notar alguma diferença ali do cenário atual, tem mais de um ano. Mas esse vídeo é muito importante para você entender o que é inflação. Porque você precisa entender a inflação para entender basicamente o que está acontecendo hoje em dia. E eu vou deixar aqui na descrição também outros vídeos sugeridos. No caso, o vídeo sobre a quebra do Silicon Valley Bank, muito importante para você assistir. E o vídeo de ontem também, que eu falei sobre economia, essas coisas. Meio que tipo assim, eu tô rompante aí de fazer vários vídeos sobre a questão. Então é importante entender isso. Porque assim, basicamente a gente está nessa bagunça por causa de imbecis que pensam essas ideias imbecis como ele. É por isso que a gente está nessa maluquice total. É por isso que basicamente está vindo uma crise financeira mundial a níveis gigantescos, talvez a maior crise financeira da história da humanidade. Porque tem idiota como esse cara que pensa essas idiotices e sendo levado a sério. E aí a galera da Escola Austríaca de Economia, o Henrido, o Miorin, o Fowler, o Ojeda, o pessoal que fala contra esses caras, a gente pega, sei lá, talvez num vídeo muito grande, muito bom, 10k de view. Uma palestra do Henrido, que inclusive será um dos caras que estará no Sementes da Liberdade, no evento que eu vou ver se eu consigo fazer uma entrevista, alguma coisa com ele, trocar uma ideia com ele, trazer aqui pro canal. Por sinal, o link na descrição para compra do ingresso do Semente da Liberdade, caso você queira ir, né, lá em São Carlos, se for da região. Então, basicamente, essa galera não é ouvida.
E quem entende economia, existem dois tipos de teorias econômicas para vocês entenderem, tá? As teorias econômicas da escola austríaca e as teorias econômicas que estão erradas. Ponto. Não tem discussão. Não tem debate. Esses caras não entendem. Eles só falam um monte de besteira e saem posando como se fossem intelectuais e uma pessoa como a minha mãe, ou a mãe de vocês, provavelmente que estiver vendo esse vídeo, ela consegue entender melhor a economia do que um acéfalo desse. E o cara ganhou o prêmio Nobel. Ele foi premiado como se ele fosse o maior sabichão de economia em 2001. E ele não é. Isso só diz muito sobre o que é basicamente a corrupção dos intelectuais e como eles corromperam a sociedade completamente com ideias anticientíficas. Isso aqui não tem base científica nenhuma, não tem base nas leis mais fundamentais da economia. Isso aqui é só, para usar a palavra da moda, negacionismo científico, só mais puro tipo. Mas enfim, fica a minha contribuição aí pro debate, refutando um asno desse. Não ignorem mídia mainstream, economistas mainstream. Bem-vindos ao libertarianismo, se é a primeira vez que você ouviu falar sobre isso, é seu primeiro vídeo vendo, enfim. Eu sei que parece empáfia, eu sei que parece arrogância, mas enfim. Sim, os austríacos estão certos, o resto do mundo basicamente está errado, porque a teoria econômica deles é baseada em pseudociência e a única teoria econômica sólida parte de premissas lógicas dedutivas, que é o que a escola austríaca faz. Então, enfim, essa é a mensagem do vídeo. Parem de assistir esses economistas pseudo-intelectuais, aí, pseudo-economistas até. Bem-vindos à verdadeira economia, como funciona. Mas enfim, é isso aí. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Peço que se inscrevam, comenta, compartilha. Se puder, colabore financeiramente com o canal através de Pix, Bitcoin, Nano, qualquer colaboração é bem-vinda para ajudar a produção de conteúdo. Porque, de novo, como eu disse, ao contrário desse asno, eu não sou pago pelo meu trabalho, infelizmente. Então, me ajudem a ser pago por isso. Mas enfim, agradeço a todos que assistiram. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.